Olá, meu nome é Alessandra, esse é o vídeo 3 contando da minha história. E eu parei no ano de 1996, onde eu já não era testemunha de Jeová há 2 anos, porém a crença não sai de você mesmo quando você sai das testemunhas de Jeová. Tudo que você aprendeu lá, principalmente no meu caso, que aprendi desde os 3 anos de idade, aquilo para mim era a verdade absoluta das absolutas, não existia outra verdade. Então aquilo continuou vigorando para mim, as leis das testemunhas de Jeová, as regras, as proibições, as restrições. Eu saí das testemunhas de Jeová e as testemunhas de Jeová não saíram de mim. Então eu continuei com esse dogma, continuei obedecendo tudo do jeito que tinha que ser, mesmo fora eu obedecia, mesmo fora eu não fazia um monte de coisa que as testemunhas de Jeová proíbem. Mesmo eu me achando livre, na verdade eu estava me sentindo livre de ter que ir para as reuniões, de ter que ir para o serviço de campo. Era isso que eu não queria naquela época. Mas muitos anos na frente eu iria elaborar que eu não tinha, que a testemunha de Jeová não tinha saído de mim, e ainda tem coisa de testemunha de Jeová em mim que eu atiro hoje, que eu tiro agora, que eu trabalho agora. É surreal isso. Parece que é invenção, parece que é drama, mas não é. Foi um conhecimento que literalmente não, mas usando a metáfora, foi cimentado em mim. E aí, 2 anos depois, minha relação conturbada com os meus pais, conturbada não, fria, porque a gente não tinha discussões, a gente não tinha briga, mas era fria, a gente não se conversava mais, eu não contava mais nada pra eles não falavam nada pra mim, porque tudo que eles faziam era sobre a religião, então a gente não tinha relação. Porém, minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou doente e sentia muitas dores, e foi internada. E o que a mãe tem? E os médicos não descobrem o que é que ela tem. E ela internada, e ela com dor, e eu ia lá e ela com dor. Visitar, ela estava num hospital aqui em Santo Amaro, que esse hospital não existe mais. E ela começou só a piorar. E aí os médicos não diagnosticavam. Os dias se passavam e nada de diagnosticar, ela continuava com dor, eles acharam que era um problema de útero, extraíram o útero, e aí foi ovário e nada melhorava, e aí, por fim, depois de algum tempo, já diria meses nessa situação, 1 mês pelo menos, ela diagnosticou com apendicite supurada, que já estava aderida no intestino, por conta do processo ali. E ela aderiu ao intestino e rompeu o intestino. E aí foi uma corrida contra o tempo, porque é sepse, a minha mãe usou aquela bolsa de colostomia, eu acho que chama colostomia, não sei o nome exato, mas aquela bolsa que a ponta do intestino fica para fora. E aí ela começou essa convalescência dela e abriu fístula e foi um sofrimento, o intestino dela supurado e os médicos, não sei que tipo de acontecimento, porque eu fiquei muito excluída dessa época da convalescência da minha mãe, da doença da minha mãe. E aí ela começou a ficar anêmica, porque ela teve que parar de comer por conta do intestino, não podia digerir, então o alimento dela era intravenoso. E ela começou a ficar anêmica. Nisso que ela começou a ficar anêmica, o tratamento médico não funcionava, ela foi ficando mais fraca, surgiu a questão do sangue. Os médicos querendo fazer transfusão de sangue para ela reagir à infecção. E aí, claro que não, né? Óbvio que não, o Testemunho de Jeová não aceita transfusão de sangue. E aí os médicos começaram a querer entrar na justiça para poder colocar sangue na minha mãe.
E a família da minha mãe fazendo lobby, fazendo todo um protesto no hospital para que colocassem sangue nela. E não, ela também não queria, era a decisão dela de não querer tomar sangue. E transferiram ela finalmente para um hospital lá em Jundiaí. Não é no interior de São Paulo, mas nas cidades ao redor de São Paulo. E ela foi transferida para lá, para um hospital que trata Testemunha de Jeová. Tratava, né? Porque esse hospital também não existe mais. Curiosamente, os dois hospitais não existem mais. E ela começou a ser tratada lá com tratamentos alternativos, sem o sangue. Porém, o quadro dela não revertia. Nem o quadro da infecção, nem o quadro de anemia. E ela começou a cair. Foi caindo. E quando foi numa quarta-feira, ela entrou em coma. E aí eu fui vê-la nesse dia. A gente fazia esquema de revezamento, porque a gente estava sem carro. Jundiaí é longe. Na época não tinha trem para Jundiaí. Eu não me lembro, mas provavelmente não tinha. E a gente tinha que ir de carro. E um amigo do meu pai emprestou o carro dele pra gente, dia sim, dia não, ir visitar minha mãe. E aí, dia sim, dia não, uma vez era da minha irmã, uma vez era minha, de visitar. E numa quarta-feira, ela entrou em coma e era minha vez de visitar. E eu fui visitá-la. Ali, depois de 2 anos que eu tinha saído das Testemunhas de Jeová, eu tive a minha primeira experiência espiritual. Minha primeira experiência que contradisse tudo que eu tinha aprendido até ali. E como eu sempre fui muito sensitiva, muito sensível, eu tinha umas percepções fora da realidade comum e que eu não tinha ninguém para conversar, porque, óbvio, dentro do círculo que eu tinha, raríssimo, pouco, parco, ninguém acreditava nessas coisas e eu não tinha com quem conversar. Porém, naquele dia, algo aconteceu. E eu entrei no quarto. Na hora que eu abri a porta, eu comecei a ver pelos pés e eu já vi que tinha uma coisa esquisita. E aí eu abri a porta, eu entrei no quarto e, para o meu absoluto assombro, a minha mãe não estava ali. Tinha o corpo dela, tinha o rosto dela, tinha a aparência dela, tinha ela, o corpo dela. Mas ela não estava ali. Ela respirava uma respiração pesada, difícil, conectada, cheia de conexões de aparelhos, né? Mas a minha mãe não estava ali. Minha mãe não estava ali. Ela não estava. E eu procurei ela, olhei o corpo dela inteiro, assim. Era uma sensação muito esquisita, muito estranha, que eu nunca tinha tido. De eu estar vendo o corpo da minha mãe e não sentir a minha mãe ali. Toquei nela, ela tinha lá um calorzinho de corpo, mas minha mãe não estava lá, era um casulo vazio. Eu estava olhando para um casulo vazio. Ela já tinha saído dali, não tinha mais ela. E eu não pude falar com ninguém. Aquilo quebrou a minha cabeça num nível fatal, porque eu não saía aquela sensação da minha cabeça. Onde que estava minha mãe se ela não estava ali no corpo? Onde que ela estava? Para onde que ela tinha ido? O que estava acontecendo que eu não sabia, mas que eu sabia que estava acontecendo. Eu só não sabia o quê, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa ali muito grande e que nada do que eu tinha sabido até ali me respondia. E aí, 4 dias depois, no sábado, a gente recebe a notícia de que ela fez a passagem e houve todo o processo de sepultamento, de cuidar de tudo, né? Meu pai cuidou de tudo. E eu não soube direito essas coisas de diagnóstico que eu soube, que eu mencionei agora, eu não sabia, eu só sabia que ela estava doente, que ela estava com dor, que ninguém encontrava e que ela estava piorando. Só isso que eu sabia. Meu pai foi cuidadoso em me excluir das coisas, porque, não sei porquê, também a gente não tinha uma relação boa, então... E eu também, provavelmente, era cômodo para mim não saber, eu queria não saber, talvez. Então, provavelmente, um conjunto de coisas me fez tá bastante fora desse processo da doença dela. E eu fui saber disso muitos anos depois, quando eu fui
tirar uma segunda via de certidão de óbito. Aí eu fui ver lá o que estava escrito, que não era o que tinha acontecido com ela, não é o que está escrito no laudo, porque, claro, o médico não vai constar tudo aquilo que aconteceu com ela, como os erros médicos que aconteceram. Minha mãe teve uma apendicite. Minha mãe teve uma apendicite e ela morreu por causa da apendicite, não diagnosticada. Então não foi... Todo o resto foi agravando, foi agravante. A questão do sangue foi agravante, mas não foi isso. Mas se bem, hoje eu entendo que para desencarnar a pessoa só precisa de um motivo. É o tempo de todos. Todo mundo tem data de validade. Ninguém nasceu para semente. Tem uns que vivem mais, tem uns que vivem menos. Mas todo mundo tem a data certinha. Vem com lá, a data de validade está marcada, está carimbada. Quando você... Data e motivo. Para mim ainda tem essa. Porque tem as coisas que são destinadas e tem coisas que são predestinadas. As predestinadas são aquilo que já vem no teu script. Você já vai passar por aquilo porque você não é uma alma em branco. E, aliás, se você acha que o espírito é mortal, se você acha que não existe vida após a morte, não assista meus vídeos, porque todos eles vão falar sobre isso, porque isso é da minha experiência, eu vivi na minha carne, eu vivi com os meus olhos, eu vivi na minha experiência, e eu não vou contar mentira, eu não vou falar que não, que vai para o céu e vai para o inferno, não tem nada disso, é tudo conversa religiosa, não é conversa de vida real. A vida real é outra coisa, a realidade de verdade, o território mesmo é outra coisa. Você recebe um mapa, massa, só que o mapa não é o território, o mapa não reflete o território é outra coisa. Então, a gente tem que bem examinar esse mapa que entregam pra gente, tá? Porque esse mapa não é de verdade, esse mapa é que nem você traçar uma trajetória a pé pelo Google Maps. E aí você ele só é plano, aquele desenho, risquinho lá da ruazinha, planinho, né? Você nem imagina o que você vai passar lá. Você não sabe se tem passarela, se tem avenida, se tem muros, você não sabe como que é. E é a mesma coisa a vida. Você recebe um mapa, só que esse mapa não reflete o território. E foi isso que eu constatei ali no desencarne da minha mãe. Eu vi que tudo que eu tinha aprendido era mentira, que eu estava vendo e sentindo um negócio que não condizia com a realidade. O dia que você desacreditar dos seus próprios sentidos, você desiste da vida. Você vai ser robô, sei lá, inventa uma coisa para você fazer autômato, porque você ignorou o seu sentimento, você ignorou aquilo, a sensação que você está tendo ali naquele momento. Eu não ignoro nenhuma. E é por isso, inclusive, que eu consegui trabalhar tanto a minha espiritualidade, porque eu sei exatamente cada sentimento, cada coisa que me chega, cada sensação, cada pensamento que chega para mim que não é meu, eu sei, eu conheço porque eu me conheço. Então, o mapa não é o território. Que aí a gente foi feito o sepultamento da minha mãe Lu. O cemitério estava lotado. Nossa, muita gente, gente de outra cidade, nossa, muita gente. Minha mãe era uma pessoa muito querida, era muito amorosa, era solícita, era caridosa, era gentil, era amável, era cheia de compaixão, compreensão, empatia. Caraca, minha mãe era amada por todos que a conheceram, todos. E eu não falo isso porque que ela foi uma mamãe, eu falo isso porque ela desencarnou. Não, ela foi uma excelente mãe, perto daquilo que ela recebeu. Ela foi uma mãe incrível, porque a infância dela foi 200 vezes pior que a minha. 200 vezes a infância, a adolescência, a vida adulta. Acho que ela teve uma paz assim depois que ela se casou, que ela conseguiu ter a vida dela, mesmo que seja com todas essas manipulações. Era uma manipulação que ela escolheu, que era da vida dela. Então, tudo aquilo ela fez de coração, ela pregava de coração, ia para território isolado, ela movimentava a comunidade para ajudar algum irmão necessitado. Ia buscar irmãs idosas para assistir a reunião, ia na casa, buscava, trazia para o salão, levava para casa de volta, ajudava todo mundo. Então ela era muito amada, muito amada. Todo mundo que conheceu a minha mãe tem coisa boa para contar dela.
alguma coisa para contar dela. Inclusive, de vez em quando eu vou na vila onde eu morava, nesse bairro onde tinha escola, salão e tal, e aí tem uma vizinha lá que por coincidência se chama Neuza também, e ela toda vez ela me contava histórias da minha mãe, sobre coisas que a minha mãe tinha feito para ela. E na última vez que eu estive lá, a filha mais velha dela estava lá, que eu nunca tinha conversado com ela na vida. E ela me contou que certa vez, eu ainda não existia, mas minha mãe ia para o circo e perguntou para a vizinha se podia levar a filha dela pequena para o circo. E ela disse, foi a primeira vez que eu vi o circo na minha vida, foi porque a sua mãe e seu pai me levaram. Então, minha mãe era desse tipo de pessoa, orgulho de ter sido filha dela, orgulho de ter escolhido ela como mãe, como mentora, como dirigente, como tudo. Minha mãe foi uma pessoa incrível e nunca me deixou para trás. Por mais que a gente não tinha uma relação próxima, estreita por conta da religião, toda a outra parte ela estava ali, ela estava perto. Inclusive eu comecei a namorar pouco antes dela desencarnar, e não era uma pessoa testemunha de Jeová. Eu falei, mãe, eu não vou namorar testemunha de Jeová porque eu não sou mais testemunha de Jeová, eu não frequento mais os ambientes. E aí ela disse, tudo bem, pode trazer ele aqui que eu quero conhecê-lo. Então, minha mãe era um ser de luz, por isso que ela ficou tão pouco tempo aqui na Terra. E aí essa foi a minha primeira experiência. A gente fez o sepultamento. Com 15 dias, exatos 15 dias depois, tinha um casal batendo a porta lá na minha casa, um casal junto com uma senhora. E segundo consta, esse casal apresentou essa senhora para o meu pai, e aí eles são casados até hoje. E aquela situação, eu não aceitava menos, aquilo ia aceitar dentro da minha casa, com a minha mãe recém-enterrada, eu não ia conseguir aceitar. E a minha relação com meu pai já era péssima, meu pai já me tinha como morta. Então, quando ele me comunicou que ele ia se casar, 2 meses depois, ele disse que estava namorando e que ia se casar, e a gente teve uma briga muito horrorosa, muito feia, e ele me convidou a me retirar da casa dele. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Não tinha muito o que fazer. Eu fiquei, por muito tempo, eu fiquei bastante revoltada com meu pai por ele ter me abandonado logo em seguida da morte da minha mãe. Eu fiquei muito revoltada com ele, muito que desumano, que sem coração. Porém, hoje eu sou muito grata por tudo isso, porque eu consegui fazer o que eu tive que conseguir fazer por conta desse choque que eu tive, de vai, se vira. Eu não tinha opção, eu tinha que me virar. E eu me virei. Eu fui acolhida por uma família muito, muito querida na época, que me deu as primeiras estruturas para eu conseguir me levantar, me apoiou, ficou comigo até quando foi sustentável, né? E 6 meses depois do desencarne da minha mãe, eu não conseguia passar de fase, eu não conseguia, eu só chorava dia e noite, eu chorava dia e noite. Eu trabalhava, porém, nas horas vagas eu só chorava. E uma amiga minha, que era espírita na época, ela frequentava um centro de Umbanda, e ela me disse, ela era médium vidente, e ela me disse que ela via minha mãe, e que minha mãe estava muito atormentada por conta do que estava acontecendo comigo e com a minha irmã. Porque o destino da minha irmã foi o mesmo. A minha irmã foi, aos 17 anos, na época, ela foi morar com um namorado, e eu fui acolhida por essa família. Então, nós duas fomos jogadas para a rua mesmo, ignoradas a existência, e a gente foi viver a vida. E aí, com esses 6 meses aconteceu isso, e essa minha amiga falou, olha, sua mãe, cara, ela não está em paz, ela não foi feita missa de 7º dia. Hoje eu entendo a necessidade dos rituais de pós-desencarne, como é necessário também o amparo deste espírito que desencarnou, porque ele não
O que morre é o corpo físico, o corpo espiritual ele permanece, ele é infinito. A consciência é infinita, sai do corpo físico, duplo etérico desmancha, a consciência ocupa o corpo astral. E ela no corpo astral dela estava aqui presa na matéria, vendo todo esse sofrimento no meio da minha irmã. E ela falou, preciso fazer alguma coisa. Eu falei, eu não vou nesse lugar não tem Deus, esse lugar não é bom, eu ainda presa nas crenças das Testemunhas de Jeová. E esse lugar não é bom, esse lugar não quero ir. Tá, então me dá o nome da sua mãe, data de nascimento, desencarne, e o seu nome e a data de nascimento. Deixa eu levar lá e ver o que a gente pode trabalhar por vocês. Eu falei, tá bom, mal não vai fazer, né? Tá, leva lá. Eu tava já no cúmulo do desespero. E aí ela levou e no dia seguinte ela trouxe o recado. Ela disse que eu precisava ir numa igreja, acender uma vela para minha mãe, na intenção da alma dela, para que o socorro conseguisse chegar até ela, E aí eu falei, cara, mas eu não sei rezar Pai Nosso, eu não sei rezar Ave Maria, eu não sei como é que funcionam essas coisas, eu nunca entrei numa igreja, eu não sei como é que faz. Ela falou, cara, encontra uma igreja onde tem um velário, que é onde você pode acender a vela, e você vai lá e você acende a vela e você ora na sua intenção, pede para sua mãe ter luz, pede para ela ir na direção da luz, que a luz está perto dela, mas ela não está conseguindo ver. Então fala isso com ela. Ela me deu tantos detalhes que eu falei, tá bom. E eu sabia que a minha mãe não estava no corpo físico, lá enterrado. Eu sabia que a minha mãe estava em algum lugar, eu só não sabia onde, nem como, nem fazendo o que, eu não sabia, mas eu sabia que ela não estava enterrada lá no buraco. E aí eu fui. Eu falei, vou lá acender a vela. Na época, meu então namorado foi comigo, já era meu noivo nessa época. Eu já estava com 19 não, estava com 20 para 21 anos. E aí eu entrei, acendi a vela, fiz uma oração lá da forma como eu senti de fazer. Entrei descalça, inclusive que a recomendação era entrar descalça. Fiz tudo direitinho, sempre fui muito disciplinada. E aí na hora que eu saí, eu estava com a minha garganta colando de sede. Colando. Não conseguia falar. E eu falei para a pessoa que estava comigo, eu falei, cara, eu preciso beber uma coisa, eu tô morrendo de sede, eu preciso beber. E aí a gente atravessou a rua e foi numa padaria. Cheguei lá, eu pedi um guaraná. Ele olhou pra mim, guaraná? Você não gosta de guaraná? Como assim? Eu falei, eu quero um guaraná. Também não entendi nada, mas eu pedi o guaraná. Você trouxe, eu tomei o guaraná num gole só, mas numa talagada, como fala. Virei o KS num gole só. E ele passado olhando pra mim. E na hora, quando eu terminei, que eu senti um alívio, de sede no meu corpo inteiro. Eu não senti só alívio na garganta, eu senti um refrigério no meu corpo. Ai, que alívio. Nossa, que gostosa aquela sensação. E na hora, imediatamente, me veio a cena de eu passando gaze com água nos lábios da minha mãe, porque ela não podia ingerir água. Nos últimos dias dela, ela não podia ingerir água. Nos últimos meses da vida dela, ela não podia ingerir água por conta do problema no intestino. Na hora me veio aquela cena e me veio o quanto de sede que minha mãe tinha, porque eu acho que a pessoa que mais bebia água na vida era minha mãe. Eu lembro dela carregando água na bolsa desde aquela época. E aí, na hora, eu me senti totalmente conectada com aquela sensação de sede da minha mãe. Completamente conectada. E eu vi que estava acontecendo uma coisa ali comigo que não era normal. Que não era com todo mundo que acontecia isso. Que nunca tinha acontecido comigo daquela forma. Depois de muito estudar, de muito tirar crenças da minha mente, eu comecei a voltar ao passado e revisitar momentos em que eu tinha desdobramentos, em que eu saía do meu corpo. Eu conversando com alguém sentada no sofá, eu só saía do meu corpo, eu via, enfim, mas isso é assunto lá pra frente. É só pra dizer que são coisas que comecei a sentir essas manifestações. E aí, aquilo, cara,
aconteceu alguma coisa na minha mente, que eu sabia que eu estava chegando perto da explicação de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E aí contei pra minha amiga e falei pra ela, falei, ó, semana que vem eu quero ir, porque eu quero ver qual é dessa parada. E aí ela falou, eu falei, bom, tem uma semana pra me preparar, né? Ela falou assim, não precisa esperar semana que vem, sexta-feira tem gira e a gente vai. Nossa, quebrou minha programação, porque eu achei que eu ia ter uma semana pra me preparar ali. Mas na sexta-feira eu tava super ansiosa pra ir. Só que eu falei pra ela, se eu passar mal, se eu começar a me sentir mal, eu vou embora. Eu não fico um minuto. Se eu pisar lá e me sentir mal, eu volto e vou pra casa. Sem problema, eu te trago de volta. Tá bom. E aí eu fui. Entrei, cheguei mais cedo. Entrei, sentei na assistência lá e fiquei só filmando, só observando. As pessoas entravam com uma roupa, daqui a pouco saíam de branco, as mulheres com a saia bem comprida, roupa de babada aqui, uma toalhinha, uma sacolinha na mão, todas elas entrando, tocando o chão, tocando a cabeça, iam lá na frente, deitavam no chão de rosto para baixo, colocavam as mãos para cima, faziam lá aparentemente suas preces, todas elas faziam, entravam, faziam isso e iam para o seu lugar. E vinha outra, fazia isso, os homens todos de branco, com o símbolo lá, entravam, faziam isso e permaneciam lá. Daqui a pouco começou a rufar a tabaco. O moço entrou e começou a tocar o atabaque. E aquilo reverberou no meu sangue. Eu sentia aquele atabaque dentro das minhas veias. Meu coração pulsava no ritmo daquele atabaque. Foi um negócio absurdo que eu senti, a primeira vez que eu ouvi o atabaque. Como se eu tivesse ouvido aquilo, um som muito confortável, um som muito familiar, muito confortável. Como eu amei o som do atabaque na primeira vez que eu escutei. E continuei ali observando e tal. Chegou a minha vez de tomar o passe. Eu fui lá tomar o passe com seu Birajara peito de aço. Uma entidade incrível, um ser, uma consciência absurdamente incrível. E ele me deu um passe e me perguntou o que eu estava fazendo lá. E eu disse que eu queria saber notícias da minha mãe, que tinha recém-desencarnado. E aí ele demorou um pouquinho. E ele falou, eu não posso te trazer notícia. Eu não tenho nada para falar para você. Só tenho para falar para você se acalmar, que tudo está certo. Tudo tá do jeito certo. Como assim tá do jeito certo? Tá tudo bagunçado, tá tudo errado. Minha família sumiu, minha mãe desapareceu. Eu tô aqui sozinha, num lugar completamente estranho. Como é que isso tudo é normal? Como é que tá tudo certo? E ele disse, não se preocupe. Ela vai receber a ajuda que precisa. Não se preocupe com isso. E aí ele me passou uns banhos e eu saí. Eu saí e fiquei de pé na parede lá atrás, assistindo. Queria ter um panorama melhor de visão. Enquanto eu tô lá, entrou uma galera com vestido de branco, com calça branca. Entrou e desenvolveram lá os mesmos movimentos parecidos com as pessoas que estavam lá. Daqui a pouco saiu. Quando começou a sair, saiu uma moça e ela olhava com os olhos muito arregalados, diretamente para os meus olhos ela olhava. Ela saiu, ela virou e olhou para mim e veio na minha direção. E segurou nos meus dois antebraços, assim. Segurou nos meus braços e falou assim, sua mãe desencarnou recentemente, né? É a sua mãe? Eu falei, é. Ela falou, para de chorar por ela. Você está triplicando o sofrimento, triplicando a dificuldade que ela está enfrentando lá do outro lado. Então para de chorar, para de sofrer por ela. Vai ficar tudo bem, não se preocupe. A mulher nunca tinha me visto, eu nunca tinha ido naquele lugar. E ela nem era de lá da corrente, ela era uma pessoa aleatória. E me falou isso ali dentro. Aquilo, aí, né, Alessandra, curiosa, sedenta, nunca jamais iria sair dali sem todas as respostas. E aí eu continuei frequentando a casa, nunca mais perdi uma gira, eu perdi uma gira, nos 6 anos que eu frequentei aquela casa, uma gira eu não estava porque eu tinha me queimado e não conseguia andar. Exceto essa, nunca mais eu faltei uma gira. Segunda e sexta eu ia, quando tinha quarto também ia.
Ia por prazer, ia porque eu gostava de aprender, comecei a entrar em contato com essas consciências que não são daqui, que não são dessa dimensão, que você vê, que você conversa com o médium e ele está de um jeito e fala de uma forma, e você vai lá e você fala com a entidade e é outro jeito, outra forma, outra palavra. E aquilo me encantou, eu falei, essa é a resposta para o invisível que eu vi ali na minha mãe, naquele dia. E foi lá nessa casa que eu comecei a minha trajetória espiritual. É uma parte, né, dela, a segunda parte. Não, ainda continuo na primeira parte porque tem a segunda parte ainda. Então vou continuar no próximo vídeo. Até!